E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vivemos um século de grandes mudanças. Percebemos algumas dessas mudanças quando olhamos nossas caixas de correios e não encontramos mais cartas de amigos e parentes distantes. Isto porque hoje nos comunicamos pelas diversas redes sociais, Facebook, Twitter, WhatsApp. Eu sou do tempo dos toca-fitas, videocassetes, TV VHF ou UHF, telefone com fio, do tempo ainda que se usava a máquina de escrever. Hoje as TVs são digitais, com internet, telefones são celulares, e não apenas fazem ligações, tiram fotos, filmam. As mudanças não aconteceram apenas no campo da tecnologia, mas também nas relações humanas e familiares. Neste tempo chamado pós-moderno, onde as verdades são relativas, onde o centro do mundo é o homem, onde o objetivo da vida é a felicidade, como definirmos uma família quando somos questionados qual o modelo correto de família? Como definirmos o que é normal ou anormal nas relações entre homens e mulheres? Como educarmos nossos filhos e filhas, preparando-os para um mundo sem valores e verdades absolutas? Por isso, a resposta para esta pergunta é: mude. Renove sua mente. A mudança começa em você. Toda mudança passa pela renovação de nossa mente. Muitas pessoas acham que ao entregarem suas vidas a Jesus Cristo, elas agirão diferentes em suas relações, porque nasceram de novo. Existe uma verdade nisso, mas precisamos compreender que nossas relações serão transformadas a partir do momento que dou ouvido à palavra de Deus, que me deixo ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Este processo exige que eu abandone os valores e princípios antigos e incorpore em minha vida os valores e princípios de Deus, renovando dessa forma minha mente. Eu quero convidar você a ler comigo Efésios capítulo 5, do verso 15 ao 21. Diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E eu gostaria de destacar algumas coisas nesse texto, porque precisamos renovar a nossa mente a partir da palavra de Deus. Verso 17 diz: procurem compreender qual é a vontade de Deus. O apóstolo Paulo escreve à igreja, exortando para que a igreja viva sabiamente. E ele então apresenta a ideia de que viver sabiamente começa com a busca de se compreender qual é a vontade de Deus. O sábio é aquele que não deixa ser levado pela vida, mas intencionalmente vive a vida que Deus quer. A cultura emergente de nossos dias
nos diz que não existem verdades absolutas. Cada um escolhe sua verdade, aquela que lhe convém, que lhe faz feliz. Entretanto, o sábio, ele vai buscar viver a vontade de Deus e não aquilo que lhe convém. Não aquilo que a cultura emergente apresenta como necessidade para se tornar feliz. Portanto, diga não à vida relativizada, mude, creia nas verdades absolutas de Deus que se encontram em sua palavra, a Bíblia. O sábio, ele considera o tempo, ele considera a brevidade da vida, por isso ele vive de maneira a valorizar o máximo cada oportunidade. Por isso ele considera compreender qual é a vontade do Senhor, para que a vida não o leve distante dessa vontade. Porque ele sabe que um dia prestará conta da vida. O sábio, ele não se embriaga com o vinho que leva à libertinagem, mas ele se deixa encher pelo Espírito de Deus. E no verso 19 diz, falando entre si. Demonstra que o sábio vive em comunidade, aprendendo e transmitindo conhecimento, sendo sustentado e sustentando, aprendendo sempre a ver a vida com gratidão ao Senhor. E desta forma ele se enche do Espírito de Deus. Nos tornamos cheios do Espírito na vida comunitária. Portanto, diga não à vida centrada no seu eu. Considere viver para o outro. Faça o outro feliz. Deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si. Este é o modo como nos enchemos do Espírito. Com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor, dando graças constantemente a Deus. Essa é a maneira de se expressar a vida comunitária de uma igreja, onde experimentamos Deus no nosso dia a dia, trabalhando em nossas casas, e vamos compartilhando e juntos, louvando, cantando, nos fortalecendo mutuamente e vivendo dessa forma em gratidão plena. E o sábio vive nessa comunidade, sustentando e sendo sustentado, ouvindo testemunhos e testemunhando os feitos de Deus, vivendo com gratidão e alegria entre os irmãos, e nessa relação sujeitando-se uns aos outros por temor a Cristo. Todas as relações humanas devem estar sustentadas sobre este princípio. Quando Paulo depois começa a descrever as demais relações que nós vivemos, e ele vai falar da relação familiar, ele vai falar da relação entre o patrão e o empregado, mas todas essas relações, elas estão sob esta ordem, esta pedra, a coluna principal, a sujeição uns aos outros. Então, antes de se falar do marido e da mulher, homem e mulher estão sujeitos uns aos outros, porque somos todos iguais perante Deus. Antes de se falar da relação do patrão com o empregado, homens estão sujeitos uns aos outros. Seja ele patrão, seja ele empregado, no temor a Cristo,
porque somos todos iguais diante de Cristo. E isso é importante. De tal forma, a mulher não é menor que o homem, nem o empregado é menor que o seu senhor. São todos iguais diante de Deus. Ao trazer para a minha vida estes novos valores e princípios, passo a olhar a vida de forma diferente. Aprendo a ver nas velhas lutas a oportunidade de me tornar um novo homem. A mudança começa em mim, pela renovação da minha mente. Não se amolde a este século. A mudança começa em mim, mas se estende às relações sociais. A maioria das pessoas se moldam aos valores defendidos pelas grandes redes de televisões, pelos livros de autoajuda, pelas novas filosofias de educação defendidas pelos estudiosos da área, pelos filósofos, sociólogos, psicólogos e pedagogos. Elas se tornam igual à forma que lhe é proposta pela estrutura social vigente. Tenha coragem e mude. Não se amolde a este século. Não seja moldado pelos valores deste século, mas construa suas relações sobre os valores e princípios de Deus. Não siga por um caminho somente porque todos os seus amigos andam por ele. A Bíblia diz, Efésios capítulo 5, verso 22, mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. O que eu vou falar sobre a relação marido e mulher pode não ser politicamente correto em nossos dias. E talvez você vai ouvir e vai discordar do que estou dizendo. Vai me criticar. Então, quem sabe vai me enviar um e-mail, fazer um comentário sobre esta mensagem, dizendo que não concorda. Mas é com muito temor a Deus que eu vou dizer o que vou dizer. Porque eu não quero ser politicamente correto, mas eu quero ser biblicamente correto. Mulher, respeite seu marido. Seja submissa. Sujeite-se a seu marido. Não é ser capacho. Não significa não ter individualidade, pensamentos, ideias. Isso é um outro extremo. Mas, na verdade, o que este ensinamento está querendo dizer é o princípio que se encontra em Gênesis, na união entre o homem e a mulher. O homem foi colocado cabeça e a mulher sua auxiliadora. Deus fez Adão dormir. Quando Adão acordou, Deus deu a ele uma auxiliadora. E isso é um ministério de grande honra. E que não faz a mulher menor do que o homem. Essa palavra auxiliadora é a mesma palavra usada para designar a ação do Espírito Santo de Deus. Jesus subiu aos céus, mas ele enviou o Espírito Santo, o auxiliador, o paracleto, para nos fazer lembrar
de tudo quanto Jesus ensinou. E o Espírito Santo não é menor que Jesus ou que o Pai, porque ele é auxiliador. Respeite seu marido sendo auxiliadora, motivando, incentivando a cumprir a missão que Deus confiou a ele. Mulher, você tem a capacidade de tornar um homem bem-sucedido na vida, respeitado por todos, se você trabalhar com ele como auxiliadora. Assim como também você pode torná-lo uma vergonha entre todos os homens. Mulher, Deus deu a você poder sobre os homens. Acredite nisso. Você tem um poder imensurável sobre o seu marido. Você pode fazer com que seu marido se torne um grande homem. Mas você também pode fazer com que seu marido se torne uma vergonha. Por isso, vocês são chamadas para serem auxiliadoras de seus maridos. O homem precisa de seu auxílio, de sua motivação, de sua palavra inspiradora. Cuidado, mulheres, para que vocês não caiam no erro de assumirem o lugar de provedor e cabeça em seus lares que foram dados por Deus ao homem, ao marido. Não sou contra a mulher trabalhar, mas é preciso cuidar para não usar do seu trabalho e dessa forma se sentir independente de seu marido e fazer com que ele se torne e se sinta desconectado de você. Muitas vezes a mulher nem sabe, mas o marido não consegue ultrapassar a linha para ser o provedor e cabeça no seu lar, porque não sabe lidar com o fato da mulher receber e ser independente financeiramente. Não sabe lidar com o fato de que ela compra o que quer, vai para onde quer, sem depender dele. Ele não se sente totalmente macho em seu lar. Muitos casamentos hoje são desfeitos sem que o homem e a mulher realmente tenham experimentado o que é ser uma só carne. Eles sempre viveram independentes, autossuficientes, se unem no altar, mas não conseguem deixar de ser independentes e autossuficientes. E a mulher profissional não consegue compreender que foi chamada para ser auxiliadora do seu marido. E ela se coloca no lar em igualdade com o marido. Embora o marido deva sujeitar-se à mulher e a mulher sujeitar-se ao marido, porque esta é a coluna principal de toda estrutura relacional, e isso faz com que ambos se sintam iguais diante de Deus, mas dentro da estrutura funcional familiar, a mulher deve ser aquela que incentiva e que faz o homem se sentir forte, poderoso. Porque o homem necessita disto. Mulher, está escrito em Provérbios capítulo 14, verso 1. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, destrói o seu lar. Agora eu quero falar a você, marido. Efésios capítulo 5, verso 25. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela.
Marido, trate a sua mulher com honra. Ame-a. E a maneira de você amar sua mulher é assumir sua posição de provedor e autoridade dentro de sua casa. Não se esconda do seu papel. Não abandone seu lar. A mulher foi feita mais frágil que o homem, queira ou não. Basta olhar para o biotipo masculino e feminino. A mulher deseja se sentir segura ao lado de seu marido, protegida e cuidada. Entretanto, a mulher de hoje, ela consegue cuidar de si mesma e prover suas necessidades básicas, materiais, e até mesmo competir com o homem profissionalmente, retirando do homem o papel do provedor, do protetor e cabeça sobre a mulher. E onde fica o homem nessa nova sociedade? Perdido. Porque aquela mulher que deveria se sentir segura e protegida e cuidada pelo homem, ela está buscando agora se sentir segura e protegida a partir de si mesma. E tira do homem o seu papel. E a cultura emergente de nossa sociedade tem buscado trazer um novo papel para o homem. Acabar com a masculinidade dos homens. Cada vez mais se cobra dos homens que eles sejam frufru. A sociedade espera que os homens sejam mais afeminados, mais sensíveis em sua alma. Já não basta ajudar no lar. É preciso aprender a ouvir com a alma feminina. Olhar o mundo a partir dos olhos femininos. Contudo, Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Deus não fez o homem afeminado. Ele o fez com o sentimento e o desejo de ser provedor e cabeça do lar. O homem tem o instinto da caça. E a mulher deve ser aquela que o faz acreditar que pode derrubar o mamute, apesar da grande diferença de força. Com o apoio da mulher, o homem vai à caça, vai ao trabalho, desejoso de mostrar para ela que ele é forte e que ele pode conquistar. E volta mais desejoso de mostrar à sua mulher a sua vitória, a sua caça, a sua conquista. Então ser abraçado por ela e amado por ela e ouvir dela: você é o meu homem. O homem, ele demonstra amor não com presentes, não é com caixinha de chocolate, não é com flor. E não que o homem não possa fazer isso de vez em quando. Mas o homem demonstra amor por sua família e por sua esposa, indo à caça, provando para a mulher que ele é capaz de prover as necessidades dela e da família. Jovens homens, rapazes, cuidado com o futuro de vocês, em que a cultura emergente de hoje está querendo transformá-los. Efésios capítulo 6, verso 1 ao 2 diz: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. Honra teu pai e tua mãe. Obedeçam aos seus pais enquanto viverem debaixo do teto deles. Honrem seus pais, cuidando deles até o fim de suas vidas. Lembre-se de tudo que eles fizeram por vocês. Muitos filhos têm abandonado seus pais. Ame seus pais até o fim. Eles dedicaram grande parte da força e da energia da vida deles em vocês. Honrá-los é vocês cuidarem deles até o fim, porque chegará o momento em que eles serão os filhos e vocês os pais.
Efésios capítulo 6, verso 4 diz: pais, eduquem e repreendam seus filhos. Pais que amam dizem não aos filhos quando é preciso. Os filhos precisam de limites. Erramos quando educamos nossos filhos no mesmo modelo em que fomos educados pelos nossos pais. Não precisamos educá-los com os mesmos instrumentos, com a mesma forma de disciplina, com as mesmas palavras. Meu pai agia assim comigo, eu vou agir assim com meu filho? Não. O mundo mudou. Contudo, também erramos quando educamos nossos filhos a partir dos valores e princípios da cultura do nosso século, desta cultura emergente. Nossos filhos precisam da disciplina, precisam de limites. Qual é o futuro de um filho sem limites? Qual o futuro de quem não aprendeu a respeitar o próximo? Impor limites é fazer com que se aprenda a respeitar o próximo. Se você não colocar limites hoje ao seu filho, no futuro você estará indo buscá-lo, possivelmente, numa delegacia, porque ele não respeitou as leis do trânsito, atropelou alguém, talvez porque ele se envolveu com drogas, ou por outro problema qualquer. Ponha limites no seu filho enquanto é tempo. Disciplina. Porque a repreensão, a disciplina faz parte da educação. O mundo precisa de pessoas diferentes, que não sejam manipuladas pelo sistema, que lhe mostrem uma luz e que lhe dê esperança. Eu quero concluir dizendo para você, seja criativo, aberto a novos modelos para a construção da sua família. Aberto a novos aprendizados. Contudo, seja crítico. Avalie tudo à luz da palavra de Deus. Não devemos ter medo de fazer uso das novas tecnologias, de uma nova linguagem, de uma nova forma de abordar um assunto. Contudo, devemos estar atentos para preservarmos as grandes verdades bíblicas. Há coisas que podem ser negociadas, mas há outras que não podemos abrir mão de forma alguma. Ore a Deus e lhe peça sabedoria para viver neste tempo de tantas mudanças, de mentiras anunciadas como verdades, impregnadas e ensinadas pela mídia, das quais passamos a achar que são verdades em um modelo correto, mas são mentiras. Peça a Deus sabedoria e força para permanecer firme e inabalável em sua fé, preservando os ensinos e a palavra de Deus dentro de sua casa. Edifique o seu lar a partir dos princípios e valores de Deus. Mude. Não siga os padrões dessa cultura emergente. Siga a Bíblia. Deus te abençoe.